Olá pessoal, cá nós aqui mais uma vez para a resolução de questões, só que dessa vez vamos resolver questões da Fundação VUNESP. Banca esta que irá daqui a 2 semanas realizar o concurso da Unifesp, né? Um concurso federal, e vamos fazer uma maratona de resoluções de questões dessa banca. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Barros, sou professor de específica, tá? Coordenador do preparatório ICRAT. Para quem quiser, pode curtir a nossa página no Instagram, tá? Onde a gente tem informações sobre concursos, sobre processos seletivos e entre outras coisas, tudo ligado à radiologia. Sem mais delongas, vamos iniciar a correção de nossas questões. Prova da VUNESP, né? Prefeitura Municipal de Piracicaba, 2023. Começa assim: sobre a radiação espalhada secundária, é correto afirmar que é correto afirmar que é maior quando, ou seja, o que vai fazer com que eu tenha mais radiação secundária. Lembrando que a radiação secundária ela é advinda, né? Ou seja, ela é originária do efeito Compton, da interação da radiação com a matéria, da difusão Compton, né? Que vai gerar um elétron espalhado, que é essa radiação secundária. Então, letra A, maior for o volume do corpo atravessado. Letra B, menor for a densidade da matéria irradiada. Letra C, maior for a energia do feixe de radiação, baixo kV. Diminui a intensidade do feixe a partir de 50, menor for o tamanho do campo irradiado. A radiação espalhada ela vai aumentar. Existem alguns fatores que fazem com que essa radiação espalhada, né, ela aumente. Claro que ela prejudica o meu contraste, né? Ela me dá uma densidade óptica muito homogênea, muito homogênea, onde eu tiro os meus tons de cinzas, tiro o meu contraste. Então ela prejudica, né, a qualidade da minha imagem, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com a diminuição dessa radiação espalhada, dessa radiação secundária. Porém, como é que a gente faz isso? A gente tem que saber quais são os elementos que vão fazer que ela aumente ou ela diminua. Então, o que diz o Bontrager, o Biasoli, né? O Biasoli diz o seguinte: a radiação espalhada será tanto maior quanto maior for o volume do corpo atravessado, maior for a energia do feixe de radiação, energia do feixe aumenta a partir de 80 kV, né? Maior for o tamanho do campo de colimação também, e isso vai fazer com que eu tenha maior quantidade de radiação que espalhada, prejudicando a minha imagem, diminuindo o meu contraste, né? Então, do que eu falei, tem alguma opção como resposta? Eu tenho, maior for o volume do corpo atravessado, é a letra A. Menor for a densidade, não, maior for a densidade da matéria irradiada. Maior for a energia do feixe de radiação? Sim. Mas por que a resposta está errada? Porque ele tá dizendo que quanto maior for a energia do feixe de radiação, maior eu vou ter o que? Radiação espalhada. Porém, a resposta fala o seguinte: para me ter maior energia do feixe de radiação, eu tenho que ter baixo kV. Então, esse finalzinho ali de baixo kV, ele anula a questão correta. Realmente, maior for o feixe de radiação, ou seja, maior a radiação espalhada. Porém, maior feixe de radiação não significa ter kV baixo, significa ter quilovoltagem alta. E ele aumenta a partir de 80 kV, tá? Diminuição da intensidade, a intensidade não tem relação com o efeito Compton não, tá? Menor for o tamanho do campo irradiado, não, maior for o tamanho do campo irradiado. E uma outra coisa, tá? Para um dos meios de redução dessa radiação espalhada é usar meios antidifusores, tá? Grade antidifusora, técnica de regar por colchão de ar, diafragmas, cones, cilindros, tá? Mas eu só vou utilizar eles quando eu tiver, né, estruturas maiores que 10 centímetros, aí eu utilizo esses meios antidifusores, ou quando eu tiver um feixe de radiação maior que 70 kV. É diferente do aumento da radiação espalhada. A radiação espalhada aumenta a partir de 80 kV.
a utilização de grade a partir de 70. Só toma cuidado com isso para não cair em pegadinha de prova, beleza? Depois vocês vão anotar tudo direitinho. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer a anotação de vocês aí. 2. Aquele cafezinho básico, né? Assinar a alternativa correta. É uma questão que fala de radiologia digital, muito pedido em todos os concursos. E com certeza deve cair alguma questão nessa prova do Unifesp. A letra A fala o seguinte: a imagem radiográfica digital, claro que vocês vão dar um pause no vídeo e vão tentar resolver, tá? A imagem de radiologia digital é obtida pela conversão do feixe de radiação direto, sem qualquer atenuação, em sinais elétricos e sua transformação em dados digitais. Ora. Como eu não posso ter interação do feixe de radiação, né, com o objeto para me formar a imagem? Tem que ter. O único local onde eu não tenho, preste atenção, onde eu não tenho um feixe de radiação interagindo com o paciente para formar uma imagem é na medicina nuclear, tá? Na medicina nuclear não tem feixe de radiação, não. Na medicina nuclear, o paciente, né? É até matéria do concurso, tá? Na medicina nuclear, o paciente que emite radiação, tá? Ou vai injetar um material radioativo, ele vai inalar, ou ele vai, né, ingerir um material radioativo, ele vai ser a fonte de radiação. Aí sim, não tem, mas o raio-x ainda assim não vai interagir, né, vai ser captado por um aparelho chamado de gama-câmara. Tá? O aparelho que capta essa radiação emitida do paciente na medicina nuclear é chamado de gama-câmara. O paciente é o emissor da radiação e o que capta essa radiação é a gama-câmara, tá? Mas aqui na radiologia digital direta, radiologia computadorizada, analógica, eu tenho que ter, né, essa interação do feixe com o objeto, atravessar e interagir com o receptor de imagem ou um anteparo, aí vai de Bontrager ou Biasoli, tá? Então, tem que ter sim atenuação, gente, tá? Letra B, a radiografia digital, lembrando, tá, gente, que a radiologia digital se divide em duas modalidades, a direto, né, que a gente chama de DR, e a indireta, tá, que a gente chama de CR, radiografia computadorizada e radiografia digital direta. Essas duas modalidades, tá? Ele fala que a radiografia digital, DR, é uma imagem radiográfica digital gerada por um aparelho de raio-x convencional associado a um cassete chassi equipado com um ecrã de fósforo de armazenamento, fósforo de memória. Ele está falando que a radiografia digital. E antes disso, eu disse a vocês que a radiografia digital é dividida em dois ramos. A digital direta, que abrevia por DR, e a computadorizada. O DR realmente não precisa de um cassete, né? Não precisa de um ecrã de armazenamento, só precisa de um detector digital, onde você vai ali, faz a imagem e vai ter uma estação de trabalho ou notebook. Quando você expõe o paciente, a imagem aparece direto na tela do computador. Isso é radiografia digital direto. Então, ela não precisa de quê? De um ecrã de armazenamento e nem o cassete. Ela elimina essa etapa. Então, dizer que ela precisa de um cassete, não é. O que precisa de um cassete? Para essa resposta se tornar certa, ali teria que ser a radiografia computadorizada. Aí sim, a radiografia computadorizada é uma imagem digital direta gerada por um aparelho raio-x convencional, associado a um cassete ou chassi, equipado com ecrã de fósforo de armazenamento e fósforo de memória. Aí tornaria saber correta, mas ela está incorreta porque na radiografia, né, a radiografia digital DR, que é direta, seria CR ali, por isso que torna ela o quê? Errada, tá? Letra C, a radiografia computadorizada, acabei de falar anteriormente, também conhecida como radiologia direta, é uma imagem radiográfica digital gerada por detectores acoplados a um sistema de aparelho de raio-x digital. A geração dessa imagem não requer chassi. Olha que maravilha, que coisa legal. Ele está dizendo que a radiografia computadorizada, né, também conhecido como radiologia direta, é uma imagem radiográfica gerada por detectores acoplados a um aparelho raio-x digital
A geração dessa imagem não requer um chassi. Como ela não requer um chassi se ela é radiografia computadorizada? Então, a radiografia computadorizada ela precisa de um cassete. Ali dentro do cassete vai ser inserido um ecrã de fósforo chamado de plate, chamado de lâmina de imagem. Você vai fazer o exame do paciente. Na radiografia computadorizada, a imagem que ela capta ali dentro, armazena, é também chamada de imagem latente, tá? Assim como a analógica, a imagem na radiografia computadorizada é chamada de imagem latente, tá? Isso é verdade, tá? Mas ela requer, sim, um chassi, né? Ou, né, um cassete, e dentro dele que tem um ecrã de fósforo de armazenamento. Está errada essa opção também, tá? Opção completamente errada. Letra D. Para execução de um exame de radiografia digital DR direto, é necessário que o ecrã de fósforo de armazenamento esteja dentro de um recipiente completamente vedado à luz. Esse recipiente é denominado cassete ou chassi. Então, erros aí. Se é digital direto, não precisa, só precisa de um detector, né? Detectores digitais, tá? Então já está errado. E um detalhe importante que ele fala assim, vedada a entrada de luz. O CR, radiografia computadorizada, esse ecrã de fósforo, após fazer a imagem, né, diferente do filme analógico, em que eu só posso abrir dentro da câmera escura, eu posso abrir, né, esse cassete, né, esse plate, aí eu posso abrir, né, que não vela a imagem não, tá? Então não tem nada a ver que precisa de um recipiente vedado a entrada de luz. Eu posso até abrir esse plate, essa imagem, após eu fazer, né, a exposição do paciente, tá? Completamente errado para a gente aí. Letra E. O ecrã de fósforo de armazenamento, também conhecido como placa de imagem, acabei de falar, imagem plate, IP, é montado em um cassete chassi de tamanho padrão e pode ser lido, apagado ou zerado, que a gente chama, podendo ser utilizado. Completamente correto, né? Essa é a nossa resposta aí, tá? E essa imagem, depois que é formada, a imagem digital, seja ela por direto ou radiografia computadorizada, ela vai para uma nuvem, fica armazenada, vou falar uma palavra mais fácil, ela fica armazenada, né, para poder ser processada, ela vai ser enviada para o PAX. PAX é o local de armazenamento, tá, dessa imagem. A imagem, ela sai em um protocolo, gente. A imagem ela sai em um protocolo que a gente chama de protocolo padrão. Antigamente, as pessoas iam fazer uma imagem digital, computadorizado direto, aí elas pegavam e iam no local onde trabalhava com filhos. Aí ela levava no médico. Quando levava no médico, o médico tinha que ter no computador dele um drivezinho, né, uma extensão da Philips. Fosse fazer na Canon, mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Em 1993, eles criaram um protocolo padrão, tá, de imagem. Esse protocolo padrão foi denominado DICOM 3.0, tá? Então, as imagens hoje saem em formato DICOM 3.0 que podem ser lidas, né, em qualquer computador, tá bom? Então, DICOM 3.0 é o protocolo padrão e o local para armazenamento, tá? Para arquivamento das imagens digitais é o PAX, ok? Bora lá então para mais uma questão. Simples, não? Fácil, né? Como tudo na radiologia, depois que a gente estuda, né, gente? A função dessa unidade é controlar a corrente do tubo de raio-x e a tensão do equipamento, além do tempo de exposição à radiação, que pode variar de acordo com a necessidade de cada exame. Trata-se, então, de estar falando de um equipamento que ele controla a corrente do tubo, a tensão do equipamento, né, o tempo de exposição. Então, letra A, console de comando. Letra B, compensador de linha. Letra C, transformador de alta tensão. Letra D, retificador de corrente. Letra E, temporizador de exposição. Qual a resposta correta? Todo equipamento de raio-x ele tem três partes principais, tá? Segundo o Buchong, tá? Segundo o Buchong. O tubo de raio-x, que é uma estrutura externa com um tubo de raio-x consiste em três partes: a estrutura de suporte,
o invólucro protetor, invólucro protetor conhecido como cabeçote, é ampola de vidro ou de metal, tá? E ali dentro, internamente ao tubo de raio-x, a gente encontra dois eletrodos, que a gente chama de o positivo, que é o anodo, e o negativo, que é o cátodo. Esses dois juntos são chamados de diodos, tá? Segundo Buchong. O painel de controles ou mesa de comando, segundo o Biasoli, tá? Ele controla a corrente e a tensão do tubo de raio-x, de modo que o feixe de raio-x tenha a quantidade e qualidades apropriadas. Olha que maravilha! Gerador de alta tensão. Esse gerador ele contém três partes principais: o transformador de alta tensão, o transformador de filamentos e retificadores, tá, gente? Esses transformadores de alta tensão é porque a rede convencional nossa, ela nos fornece uma energia de 110, uma energia de 220. Com isso, eu não consigo produzir radiação. Então, eu tenho que elevar essa tensão. Então existe um transformador que eleva essa tensão, né? Para 40, para 50 eletronvolts, 100 eletronvolts, que é igual 100 mil eletronvolts, 50 mil eletronvolts, né? 1000 eletronvolts é igual a 1 kV, tá? Então, e também o transformador de filamento. O filamento ele fica no cátodo, né, responsável por emitir elétron através da passagem de corrente elétrica, de MA ali, que aquece e emite esses elétrons, né, pelo efeito termiônico. Então, o filamento fica contido dentro de uma capa focalizadora, o copo raso, o coletor eletrônico, tá? Lá no anodo. Só que lá eu tenho que ter um transformador também ali dentro, porque a tensão ali, ela já vai o quê? Abaixar. Vai de 12 amperes, de 6 amperes a 8 amperes no filamento, tá? Esse retificador, ele serve para transformar a corrente alternada, ou seja, aquela corrente que ora circula positivo, ora circula negativo, em corrente contínua, tá? Então, dentre esse resumo aí, a gente tem como resposta console de comando, né? Painel de controle, mesa de comando, tá? É a nossa resposta. Ele é responsável por controlar ali, né, a tensão, o tempo de exposição, tá? Que vai variar de acordo com a necessidade de cada exame, tá? Temporizador de exposição, gente, é um dispositivo eletrônico cuja ação é iniciar e parar a alta tensão, tá? Através do tubo de raio-x. Isso é feito sempre quando na parte primária do transformador de alta tensão, no qual a tensão é inferior do que o secundário. Tá ok? Mais uma questão sobre radiologia pediátrica, a cenário alternativa correta. Letra A. Na radiografia pediátrica, deve-se usar sempre os maiores tempos de exposição e os menores valores possíveis, né, de MA possíveis para, né, minimizar o borramento. Não, gente, na radiografia pediátrica, nós trabalhamos sim com menores tempos de exposição e maiores MA, né, corrente maior, para evitar isso mesmo, para diminuir, né, a probabilidade da gente perder nitidez por borramento, tá? Então a gente trabalha com um tempo baixo e MA alto, tá? Então ali tá errado, foi maiores tempos, não são menores tempos e maiores MA, tá? Letra B. O equipamento denominado PIGOG-STAT é um dispositivo imobilizador? Sim. Para exame de crânio? Não. Ele é utilizado, né, radiologia pediátrica, para a gente fazer exame de tórax, tá? Quem já viu o Bontrag é aquele aparelhozinho que te bota a criancinha, ela fica com a mão toda para cima, é aquele aparelho ali. Ele que é o PIGOG-STAT, utilizado como um dispositivo imobilizador para exames de tórax, não para exame de crânio, tá? As epífises, né, ossos longos, né, são as partes que aumentam de tamanho durante o desenvolvimento da criança, como mostra a radiografia de comparação de crescimento ósseo. Sim, ali a gente tem cartilagem de hialina, né, gente? Ali ainda, na parte das epífises distais dos ossos longos, para que ali possa vir, né, com o tempo, crescer e aquela parte ali virar parte óssea. Essa resposta está correta, gente, corretíssima. A fratura de lesão epifisária é muito relacionada ao abuso infantil.
A mesma é chamada de fratura de húmero em Corner. Não é de húmero, gente. É de fêmur, tá? Está errado. Letra E. Para indicação clínica de osteomalácia infantil. Osteomalácia infantil, eu tenho um amolecimento, né, dos meus membros, né? Então, acomete muitos membros inferiores, fêmur distal, né? Tibia e fíbula, tá? Então, se acomete essa parte, eu não vou fazer um exame AP perfil do crânio. Eu vou fazer um AP perfil onde? Na minha perna, tá? Tá errado. Além do Pigalstat, eu tenho outros imobilizadores utilizados. A prancha TAEM, o Positote e a prancha Papuse, tá? Cuidado só, que a oitava edição do Bontrager, ele não chama de prancha, não. Nem a TAEM, nem a Papuse, não, tá? Ele chama de quadro, oitava edição, ele chama de quadro. Só coloquei ali para identificar se quer quadro também, porque estão falando do oitava edição, e se pedir quadro Popuse, oitava edição do Montrag, todas as outras edições colocam corretinho prancha, né? Eu acho que a oitava edição ele tem um problema de tradução, não é erro, é na hora da tradução tem uns errozinhos, tá? A lesão metafisária clássica, ou fratura de fêmur e córnea, fratura em alça de balde, tá? Que é conhecido. Também a gente tem a síndrome do bebê sacudido, tá? Ela ocorre durante a tração de um dos membros, ou ao segurar a criança pelo tórax, ou e chacoalhá-la de forma violenta. Aí tem a síndrome do bebê sacudido, tá? E a osteomalácia infantil, também conhecida como raquitismo, tá? A osteomalácia infantil é conhecido como raquitismo, tá? No endurecimento ou calcificação dos ossos em desenvolvimento que causa deformidade esquelética. O sinal mais comum é o arqueamento dos membros inferiores, porções distais do fêmur e da tíbia e fíbula, observado na radiografia da perna inteira. Muito bom. Existe também, que cai muito concurso, eles perguntam o método de Kitt. Tá? O método de Kitt é utilizado para pé torto, tá? Pé torto já é uma doença congênita, já se sabe quando vai fazer, né, o preventivo, já sabe quando está desenvolvido e sabe que a criança vai nascer com o pé torto, tá? E o método utilizado, tá, é um AP e um perfil do pé, tá? E a região que é acometida é o pé. Então, o método de Kitt faz um AP perfil do pé, tá? Chamado de pé torto. A figura a seguir é a representação de qual propriedade relacionada ao raio-x. A gente está vendo ali a ampola e a gente está vendo ali duas distâncias, né? A primeira distância, a segunda distância. Ele fala a qualidade do feixe de radiação, letra A, letra B, o ângulo de incidência do raio central, letra C, a lei do inverso do quadrado da distância, a variação da intensidade do feixe de radiação entre o catódo e o anodo, a variação da intensidade do feixe de radiação entre as extremidades. Essa imagem aí é uma imagem tradicional, né, do Biasoli, né, do capítulo que ele fala, no capítulo 3 dele. Então, isso aí é a lei do inverso do quadrado da distância, né, gente? Em que ele fala que a intensidade da radiação ela decresce, né, inversamente proporcional à distância. A distância é utilizada também como meio de proteção radiológico, né? Quanto mais devido a essa lei do inverso do quadrado da distância, é chamada de lei de Kepler, tá? Lei de Kepler. A intensidade da radiação decresce inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Lei de Kepler. Por isso que um dos três fatores, né, cardinais de proteção radiológica é o tempo, a blindagem e a distância, né? Menor tempo possível, sempre que possível utilizar a blindagem entre você e a radiação e sempre a maior distância possível, tá? Devido a isso, a intensidade da radiação vai decrescendo, né, conforme você vai aumentando a distância. Se vai de 1 para 2, ela decresce em 1/4. Se vai de 1 para 3, ela decresce em 1/9. Se sai de 1 para 4, ela decresce em 1/16, tá bom? Outra, 6. Das posições corpóreas gerais utilizadas na imaginologia, né, médica, a correta definição para a posição de Trendelenburg, o famoso trem, né?
Letra A, deitado de bruços, com o rosto para baixo, para um dos lados. Letra B, deitado com o corpo inclinado e a cabeça mais baixa do que os pés. Letra C, deitado com o corpo inclinado e a cabeça mais alta do que os pés. Letra D, posição em decúbito supina, com os joelhos e quadril flexionado e coxas em abdução. Letra E, decúbito oblíquo, com o paciente sobre o lado anterior esquerdo com o joelho e a coxa direito flexionados. Nessa opção, vocês vão em qual? Muito bom, isso aí, gente. É um decúbito de corpo inclinado e a cabeça mais baixo do que os pés, gente. Posição de Trendelenburg é essa daqui, ó. Decúbito com o corpo inclinado e a cabeça mais baixa que os pés. Essa imagenzinha aí, ó, tá vendo que a cabeça está mais baixa que os pés. Para quem não lembra, né? Vendo essa imagem, vão se lembrar agora. Isso é decúbito. Ele fala o corpo inclinado, tá? E a cabeça mais baixa do que os pés, tá? Isso é um paciente está em decúbito dorsal, né? Ou recumbente, tá? A outra edição troca a palavra decúbito por recumbente, tá? Só que tá aí a cabeça mais baixa que os pés. Essa outra posição aqui, gente, ó, é a posição deitada de bruço com o rosto para baixo para um dos lados. Também conhecido como posição prona, tá? Se ela tivesse invertida com a barriga para cima, supinado, posição prona. Seria a letra A. Essa aqui, gente, é em decúbito com o corpo inclinado e a cabeça mais alta que os pés. Seria a opção C, também chamada de posição de Fowler, tá? Posição de Fowler. Essa outra imagem aqui, ó, posição, né, em decúbito, supino, barriga para cima, né, com os joelhos e quadril flexionados, como está ali, e as coxas abduzidas, tá? Conhecida também como posição de litotomia, tá? Essa é a posição de litotomia. E a última posição, né, gente, é um decúbito oblíquo com o paciente sobre o lado anterior esquerdo, tá? Com o joelho e a coxa direita flexionado e o braço esquerdo, né, apoiado ao lado esticado, tá? Essa é a famosa posição de Sims, tá? A posição de Sims é para se fazer um exame contrastado chamado de enema baritado, clister opaco, enema de duplo contraste. Você vai introduzir, através do ano, uma sonda ali, para você fazer um exame ali para verificação do intestino grosso do paciente, tá? Ou da paciente. Qual componente do aparelho de raio-x é o responsável por minimizar o campo de alcance do raio-x, de modo a reduzir as exposições desnecessárias através do uso de placa de chumbo? Letra A, o tubo, faz isso. Letra B, a grade. O colimador, o buque mural, a grade difusora. A gente sabe o aparelho que compõe para diminuir o campo de colimação, né, gente? Campo de colimação é o colimador, né, gente? O colimador tem essa função, ele delimita, né, a área a ser radiografada. Segundo a RDC 611, a gente pode abrir no máximo, né, o tamanho do receptor de imagem, tá? Então é o colimador, tá, gente? Reduzido, olha, é o colimador. O tubo, ele contém ali o anodo e o cátodo, onde o anodo onde vai produzir o raio-x, a grade, né, o buque mural ou a grade difusora são meios antidifusores, né, utilizados para reduzir a radiação secundária. É utilizado sempre com estruturas maiores do que 10 centímetros, segundo Montragé e Biasoli, e maiores que 13 centímetros, segundo Boisson, ou eu coloco quilovoltagem kV acima de 70, tá? Eu utilizo o buque mural ou a grande difusora, tá? Perfeito? A cenário alternativa que associa corretamente a condição clínica ou doença ao respectivo exame radiológico mais comumente realizado. Letra A, coledocolitíase, CPRE. Letra B, divertículo de diverticulose. Eu vou verificar isso, uma serigrafia do gastrointestinal superior. Letra C, descompressão de obstrução do intestino delgado. O exame a ser realizado contrastado é enteróclise. A enterite regional, doença de Kluck, é uma inflamação, né, do intestino delgado, tá? Eu vou fazer uma introdução gastrointestinal terapêutica. O estudo da função da deglutição da faringe do esôfago, vou fazer uma resiografia do intestino delgado. Qual você responde? Muito bom, uma coledocolitíase, tá? Vou fazer com uma CPRE, uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? Vai introduzir um endoscópio e ele vai ler ali, né, o ducto
comum ali, uns ductos também, do duodeno também, vai verificar se tem alguma litíase ali, tá? Diverticulite, diverticulose, volvo, intussuscepção, invagina, que também chama de invaginação, pólipos. Isso tudo eu vejo num exame chamado de uma seriografia, nem seriografia, do enema baritado, tá? O enema baritado, o enema de clistério opaco, todas essas patologias são vistas nesse exame, tá? Divertículo, diverticulose, volvo, intussuscepção, pólipos, tá? Megacólon, eu vejo isso aonde? No estudo do trato intestinal baixo, no enema baritado, conhecido como clistério opaco, enema de duplo contraste, tá? Descompressão de obstrução do intestino, não é enteróxise. A enteróxise é para você verificar doença de má absorção, né? Ilho paralítico, quando os movimentos peristálticos param. A enteróclise, a gente vai fazer o estudo do intestino delgado, tá? Vai introduzir, né, um fio guia, vai passar pelo estômago, vai chegar até a junção do adeno jejunal, tá? Do intestino delgado, conhecido como ângulo de Treitz, tá? Essa junção do adeno jejunal é conhecido como ângulo de Treitz. Aí depois vai passar o catéter e vai inserir o contraste positivo e o contraste negativo. É um exame feito de duplo contraste, tá? E nesse exame específico, segundo o Bontrager, a gente utiliza o exame, um meio de contraste negativo chamado metilcelulose, tá? Somente nesse exame a gente utiliza a metilcelulose. É um tipo de contraste negativo, tá? Aquele contraste pretinho, tá? O translúcido, tá? Só nesse exame aí, tá bom? O estudo, né, da função da deglutição do esôfago e faringe é o deglutograma, tá? Que ele é feito em 3 estágios. O primeiro estágio é voluntário, que você empurra o bolo alimentar, né? O segundo estágio é involuntário e rápido, e o terceiro estágio é involuntário. É um deglutograma que você realiza vai ver a forma e a função, né, da faringe do esôfago. Lembrando que todo o trato gastrointestinal são exames morfofisiológicos, tá? Qualquer que seja ele. Ali, deglutograma, esofagografia, SE, seriografia do esôfago distal, estômago e duodeno, o estudo do intestino delgado, né, baritado, são tudo exames morfofisiológicos, que significa a gente estuda a forma e a função do órgão, tá? E o melhor meio de contraste é o positivo, radiopaco, o sulfato de bário, tá? Porque ele adere bem à mucosa, né, à luz do órgão. Porém, com contraindicação absoluta, se você tiver perfuração, laceramento de vísceras ocas. Se ele tiver, né, se tiver condições de ele extravasar para o peritônio, não se utiliza, porque se ele aderir ao peritônio, dá peritonite, o paciente vai a óbito, tá? Outra, também Piracicaba, tá? 2023. Como é chamada a porção oca do corpo de um osso? Longo. Letra A, córtex. Letra B, periósteo. Letra C, cartilagem de hialina. Letra D, medula vermelha. Letra E, cavidade medular. Olha que pergunta linda e maravilhosa. Aqui eu tenho uma imagem de um osso, Bontrager, 8ª edição, tá? Onde eu tenho partes do osso, tá? Eu tenho ali, ó, cartilagem articular, que é de hialina. Essa hialina é um tipo comum de cartilagem, o tecido conjuntivo. Ela envolve, tá vendo? A parte que ela envolve, mais a parte distais, né, do osso longo, tá? Eu tenho ali o osso esponjoso ali, ó, tá? Altamente poroso, geralmente contém medula vermelha, tá? Responsável pela produção de glóbulos vermelhos. Então, o osso esponjoso, né, vai ser responsável pela produção de glóbulos vermelhos. Aqui eu tenho o osso compacto, né, conhecido como córtex também, tá? É a casca externa da maioria dos ossos composto de um tecido ósseo denso, também chamado de córtex também, tá? A cavidade medular, parte oca do osso longo, que nos adultos, né, contém a medula gordurosa amarela, muito bom, tá? Periósteo, membrana densa e fibrosa,
que deixa de cobrir o osso apenas nas superfícies relacionadas às articulações, porque ali a gente tem a cartilagem de hialina. Próximas articulações a gente tem o que? A cartilagem articular, a gente tem hialina ali, então ele deixa de cobrir somente nessa parte aí, né? O periósteo cobre todo o osso, exceto na parte articular. Então a parte oca do osso é conhecido como cavidade medular, gente. Letra E. E assim terminamos mais uma correção, né? A primeira correção, né? Vou ter durante a semana, essa semana e semana que vem, teremos outra resolução de questões. Então, gente, só peço a vocês, dão uma curtida, compartilhem isso. Se vocês curtirem, compartilharem, se inscrevam no canal para que mais colegas, né, venham a assistir. Com isso a gente pode produzir, né, mais conteúdo para vocês. Curtam nossa página no Instagram, tá? Mas compartilhem com todos aí, tá bom? Um beijo a todos aí, um forte abraço ao coração de vocês. Estudem, tá? O estudo é modificador.